O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau, O Yausha, O Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, estamos aqui na tua presença. Necessitamos de ti, papai. Ó Yau, ouça nossas palavras nesse momento. Porque nós só podemos entender, discernir, interpretar, se tu falar conosco. Abra nossa mente, Pai, cada dia mais. Tira todo o orgulho em nós, ó Pai, que às vezes nos atrapalha de enxergar além daquilo que podemos ver. Peço, papai, em nome do teu filho Yausha, ao qual tu ortogou o poder, esse nome, papai, que tu tinha aqui, ainda em carne, e que fizestes uma obra de valentia pelos teus filhos, tantos o do reino celestiais, como também, Pai, aqueles que se tornariam os seres celestiais, o de Adão na terra. Que através desse nome, Yausha, nós possamos ter, ó Pai, a tua compreensão para chegarmos, Pai, ao nível que tu queres para sermos ascendidos dessa terra, Pai. Ao nosso redor, Pai, não se crê. Ao nosso redor, Pai, eles não querem ouvir, eles não querem parar, Pai, para meditar na tua palavra. Que com tanto esforço, Pai, tu e os teus filhos, aí em cima, Pai, criando cada história, criando cada parâmetro, cada detalhe, mostrando ao homem carnal o que ele deveria fazer e não fazer, quem iria se apresentar para ele, quem não iria, cada detalhe na história mostrando que tudo estava se repetindo do que havia acontecido no céu, papai. E nós estávamos ali, papai, ajudando o teu mestre de obra na construção, pai, em cada detalhe da natureza. Nós estávamos ali, ó Pai, instruindo os filhos de Adão a não caminharem caminhos tortuosos. Nós estávamos ali, ó Pai, desde o Éden. E mesmo assim, Pai, muitos deles, ó Pai, se corromperam e não quiseram ouvir a tua palavra e nem os teus ensinamentos, muito menos os teus mandamentos. Mas nós, papai, nós não confiamos em nada disso. Em ti fazemos menção do seu nome, papai, que foi martirizado, que foi caluniado, que foi zombado. Mas nós aceitamos o teu nome, papai. Desde tempos antigos, papai. Desde tempos antigos não rejeitamos a tua palavra. E fomos colocados nessa terra, Pai, humilhados. Nós precisamos de ti todo o tempo, papai. Sim, papai. Nos ajude para podermos chegar, Pai, aonde tu queres que nós cheguemos. Porque ao nosso redor, Pai, esse mundo, essa terra, nada, Pai, nada quer se voltar para ti. Nossos parentes, muito menos, Pai. Mas nós sabemos, papai, o que significa tudo isso. Nós sabemos, ó Pai, o porquê de tudo isso. Tem compaixão dos nossos familiares. Tem compaixão, Pai, dos nossos amigos que não nos ouvem. Tem compaixão, Pai, daqueles conhecidos que rejeitam, Pai, a tua palavra vinda através dos teus filhos. Não impute sobre eles, ó Pai, tamanho rigor. Mas que essa palavra, ó Pai, ao serem ministrado no coração desses homens, ao partirmos daqui, venha surtir um efeito
Tamanho efeito esse que venham dar a eles oportunidade, ó Pai, de viver o que eles nunca imaginariam poder viver. Sim, papai, é verdade. Nós entregamos nas tuas mãos, papai, porque confiamos em Ti. Toda a nossa esperança está em Ti. Nada mais. E nessa noite, papai, ao nosso redor, seja também abençoado. As nossas palavras agora sejam também abençoadas, para que os irmãos tenham compreensão e entendimento celestial da tua verdade. Sim, papai. Use o teu servo, porque estamos aqui simplesmente como teu instrumento. Ó Yahweh, ouça a nossa voz, Pai. Ouça a voz dos teus filhos, que clamam dia e noite, sem cessar, papai. Sem cessar. Em nome de Yahshua, o Mashiach, o ungido. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, né, irmãos? Só colocar essa cadeira aqui. Hoje, irmãos, hoje é dia 26 do 11 de 2021, né? Nós estamos iniciando agora a reunião em nome de Yahshua. E nós sabemos que durante muito tempo as escrituras ficaram fechadas, né? Durante muito tempo as escrituras ficaram fechadas. Moisés, para ele conduzir o povo, ele teve que ser, e também como um homem carnal, que ele estava num corpo de carne, né, irmãos? Ele teve que o quê? Ele teve que subir na montanha. Veial. É veial, irmãos? Não. Veial. Veial, né? Ver as coisas celestiais funcionando. Eu imagino que a memória dele voltou naquele momento, sabe por quê, irmãos? Quando ele desceu, ele teve que colocar um véu na cabeça dele. Verdade. Por quê? Porque a face dele estava brilhante. Era só a face. Nossa, eu não tinha reparado. Não era o corpo todo. Era só a face. Então eu imagino que naquele momento era como se o corpo dele voltasse à forma original de antes. Naquele exato momento. Porque quantos homens tiveram contato com Yahweh? Com Yahweh? Né? Com Mical, com Yahshua, com os anjos. Quantos homens, filhos de Adão, tiveram contato com anjos e não tiveram seus corpos na condição de ficar iluminados? Participaram de momentos ali. Vão pegar o povo no deserto, irmãos. Eles caminhando ali no Egito, 40 anos. Caminhando ali dia e noite, sol e calor. Sol e calor é ótimo, né? Sol e noite. Poeira. Tudo. Chuva. Eles tendo contato, mesmo se eles não tiveram seus corpos ali glorificados em nada. Verdade. Porque eram filhos de Adão. Agora, Moisés, quando o primeiro contato que ele tem, ele permanece um tempo ali, era tão forte que ele volta, a uma parte do corpo dele volta ao estado normal, porque naquele momento a mente dele voltou ao normal, para ele enxergar as coisas celestiais. Que prisma maravilhoso, né? Isso mostrando que é a cabeça que está sendo conduzido para o ser
celestial. É onde está a mente, é onde está se concentrando a verdade, é na cabeça. Por que o corpo dele todo não ficou, já que era o corpo dele todo que estava na presença de Yahweh? Porque estava querendo dizer que a memória dele era celestial. É celestial. A cabeça dele era a cabeça dele quando estava lá em cima. É, tanto tem um detalhe, né, irmão? Que É muito mesmo. ele que escreveu as escrituras, né? Ele começou. Os 5 primeiros livros, ele escreveu. Ele escreveu. Inclusive alguns Ele salmos. escreveu, inclusive o início, né? O início. O início. O Que, início de que tudo. era. Ninguém O sabia. início de tudo, né? Não tinha. É verdade. Não tinha é essa verdade. história, essas narrativas. É verdade. Ou seja, o que nós Foi agora tremendo conseguimos entender, sabe? É esse contato de Adão com o ser celestial. Por quê? Para Moisés conseguir conduzir o povo, ele teria que ser um ser celestial. Para Shaul Paulo conduzir a igreja na era de Esmirna, ele teve que ir até o terceiro céu. Ele teve que se conhecer de perto aquele que fala por Ial. Ele teve que ficar mudo, né? Ele ficou mudo, né? A Shaul Paulo. Shaul Paulo ficou mudo, né? Hã? Paulo, Shaul Paulo ficou mudo quando ele Não, viu ficou cego. Ialcha. Hã? Ele ficou cego. Ele ficou mudo, foi não? Não. Não. Por que ele ficou cego e não mudo? Zacarias ficou mudo. Por que Zacarias ficou mudo? Ele não acreditou. Agora ele não Ah, tá voltando a memória. Porque ele A não memória dela tá voltando. acreditou. e por que Shaul ficou cego? Por causa que Yalcha tava no ser celestial. Porque era uma glória estupenda para É. ele. E ele teria que ficar cego para ele entender os segredos Nossa, celestiais. é mesmo. Porque o homem de Adão fica cego, mas o ser celestial enxerga Fica tudo. luminoso, É porque fica os luminoso. olhos naturais Não nunca vê. iam enxergar Nunca. o que precisava Nunca ia ser enxergar. visto. Nunca. Nossa, tremendo demais. É mesmo. Entendeu? Os olhos naturais não iam enxergar. Nunca. Ia querer achar defeito. Entendeu? O Nunca. natural é fogo. Desse jeito. Aí você vai ficar cego por uns dias, né? Quantos dias ele ficou cego? Vocês lembram? Nossa. 3 dias. Interessante, né? Quantos dias? 3. 3 3 dias. dias. Laodiceia. Porque era cego. É Laodiceia. Laodiceia vai ficar 3 anos. cega por 3 anos, Nossa. que é o período das 2 testemunhas, sem o espírito de Ial. Tremendo demais. E ele foi elevado até o terceiro céu, e ali ele enxerga todo acontecendo. O templo funcionando, anjos trabalhando. Você vê que os 7.000 que ficaram lá em cima são o quê? Vinhateiros e lavradores. Shaul Paulo viu o Éden, irmãos. Ele viu funcionando. Ele viu animais correndo. Ele falou assim, é impossível contar isso aqui escrevendo, porque se ele coloca isso escrito, Ficou louco. eles iam botar fogo no que ele escreveu. Os pergaminhos. Não, esse Aí cara não tá teria. maluco. Né? E nós ali, irmão. Tremendo demais. Vem cá, Shaul Paulo, deixa eu mostrar para você como é que é o Éden. E é assim Vem mesmo, cá, é assim Paulo, deixa eu mostrar para você como é que, aonde que Adão vivia. Como funciona. Vem cá, Shaul Paulo, deixa eu mostrar para você aonde fica o trono do papai. Só que você não vai poder chegar até lá não, você só vai até aqui no templo, só na alta exterior. Vem cá para você ver. Nossa, é muito. Não, ele entrou, né? Quer dizer que ele entrou, porque ele teve que ver os tronos dos anciãos. Verdade. Por E quê? ele Porque ele viu fala também- de coroa. E Então ele também teve que a ver os vacância, tronos né, dos irmão? anciãos. A vacância, Viu tudo, faltava lá. tudo. Vem cá para você ver. Aí viu tudo, ele vê ali o templo, ele vê ali as coisas. Nossa, realmente, o templo celestial, ele é aqui a forma exata que ele é. E a forma que era aqui embaixo, que eles descreveram, Moisés descreveu, é bem semelhante mesmo. Porque Ial falou com Moisés, Moisés, você vai fazer tudo conforme você viu aqui em cima. Isso está em Êxodo 25:40. E ele fez.
Irmãos, e ele fez. E o apóstolo Saul contemplou a forma certa de como é o tempo. Exato. Um detalhe interessante é que Pedro foi desqualificado de ser mensageiro da era de Esmirna. E Shaul Paulo não, porque Shaul Paulo ele teve essa Ele foi desqualificado para ser de Éfeso, né? de Esmirna, né? Porque ele poderia ter caído nessa condição, né? Lembra que ele é da mensageiro da era de Éfeso. Sim. Ele não ia ficar como mensageiro também da era de Esmirna, porque é outro ano. Ele já São não 7 pode, anos. ele não pode entrar nessa É. condição, né? A questão é que Ele perdeu a coroa poderia ficar para ele, Exatamente. mas ele deixa, porque ele deixa o primeiro amor de lado. Ele Será perdeu a que se ele primogenitura. tivesse, Entendeu? será que se ele tivesse tido essas visões celestiais, a fé dele era maior? Você não acha? Eu não faço essa pergunta, irmão, sabe por quê? Porque são Particularidade. coisas distintas. Cada vaso criado para aquela específica Aquele obra. específico. Entendeu? E você vê que a obra dele foi testada com Yahshua vivo, vendo Yahshua, caminhando com Yahshua, abraçando Yahshua, se alimentando com Yahshua. Entendeu? E ainda assim ele fala, vou negar. Isso não. Entendeu? Agora Shaul Paulo não. Shaul Paulo, ele perseguiu a igreja. Detalhe, né, irmão? Pedro viu Elias e Moisés pessoalmente. Entendeu? Exato. Ele viu Elias e Moisés. Ele viu glória, irmão. É porque esses detalhes assim Antes deixam de a negar. gente. Antes de negar, viu tudo. É verdade. Antes de negar Yahshua, a irmã lembrou muito bem lembrado. Alguns, né? Ele desprezavam viu Shaul, tudo, ele não porque deveria não nunca conviveu com o ter próprio negado. Yahshua, Não né? conviveu com o próprio Yahshua. É, Viu? desconsiderava ele bastante. Viu, irmão? Significa que ele mesmo falou aqui, não né? creu, né? É mais do que não crer. Ele creu. Só que, você está falando de Pedro, né? Ele creu, ele viu, ele sabia. O negócio é que Pedro era medroso. Entendeu? Mediante uma circunstância de prova, de provar. Você é de Yahshua mesmo? Não, nunca vi ele. Exatamente. Paulo, e o medo de morrer, isso aí, né? Hã? E o medo de morrer, né? Hã? Medo Teve medo. Medo de de morrer. Se vai ser morrer. morto, já tá. Mas, irmão, andando com Yahshua, vendo Moisés e Elias, eu morro por isso, irmãos. Segui ele sim, era eu sim. Você falava a verdade, né? E ele Sim. fez juras, né? Mas quem falava a Pedro verdade fez. no dia lá poderia ser bom. Poderia ser morto. Ele teve medo da morte. E fez juras anteriores. E anteriormente, Fez juras que ele iria foi até- acusado, não é acusado, né? Ele foi, como se diz, né? Condenado pelas suas próprias palavras. Exatamente. Porque primeiro ele faz juras de amor para Yahshua. Ele faz juras. Porque talvez se ele permanecesse calado, nisso talvez não seria lhe imputado. O peso não Mas era- como ele fez juras, né? Não, que isso. Aonde você for, mestre, eu irei. Exatamente. E ele foi? Foi nada. E mentiu, né? Ele mentiu. Mediante as circunstâncias de choque, de prova. É igual falar assim, eu tô lá na minha família, aí eu me reúno lá, um parente, um tio, um primo, enfim, reunião de família. Só eu que sirvo a Yahshua. Só eu. Aí começa a falar. Jesus, Zeus, bababam, é isso, é que faz cura, que faz milagre, bababam, bababam, bababam. E você? Por que você não crê mais? Por que você não acredita mais? Por que você não vai se reunir mais lá com os irmãos? Por que você negou essa fé? Ele realizou tantas coisas na sua vida. Exatamente. Está te pondo à prova igual pôs com Pedro. Exatamente. Aí, sabe por quê? Porque hoje eu sirvo o verdadeiro. Exatamente. Essa é a palavra. Não, por que você está falando que a gente segue o falso? Porque eu falei isso uma pessoa. Por que você está falando que eu sigo ao falso? Falei assim, as suas palavras dizem o que você segue. Não precisa falar, não. Não, então você quer dizer que a gente serve deuses diferentes. Não, primeiramente eu não sirvo Deus nenhum. Eu sirvo a Yahweh.
Ele não se chama Deus em hipótese nenhuma, nem como título, e nem como nada. Eu sirvo a Yahweh. Eu sirvo a Yahweh. Você serve a Deus. E se você não sabe, vem de Zeus. E o próprio anjo disse: eu sei onde vocês estão morando, Pérgamo. Vocês moram onde está o trono de Satanás. E lá tinha um trono de Zeus, que significa Satanás. Porque o próprio anjo disse: eu sei onde vocês moram, onde está o trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás ali na época? Na Grécia Antiga. E o que tinha ali? Qual que era o trono maior que tinha ali? Era o trono de Zeus. 3 metros de altura por 3,45 de comprimento. Todo de ouro. Ali era o trono de Zeus. O próprio anjo falou, esse aí é Satanás. Então significa que você está adorando aqui, é Satanás. Ah, não, mas não tem nada a ver não. É porque o Deus é com letra maiúscula. Eu estou falando do Criador dos céus e da terra. Hipócrita. Porque você não está entendendo que é o mesmo nome. É a mesma titularidade. É Satanás. Entendeu? Então, e essa coragem que muitos não têm? E é isso que esse áudio agora é para encorajar todos os irmãos. Que hoje nós vamos entrar no ponto que nós aprendemos lá atrás. Nós vamos recapitular alguns pontos hoje. E é muito importante. Por quê? Porque existe ser celestial, existe ser da terra, existe querubim, né? Vamos iniciar aqui abrindo. Hoje nós não vamos demorar muito. Nós já começamos tarde, né? No máximo, até as 3 da manhã a gente já concluiu tudo. Já. Com certeza. Mas se demorar mais um pouquinho, é assim. Chega assim. Não tem problema não, a gente vai até às 6 horas da manhã. Faz uma vigília ali, né? Demora mais um pouquinho, a gente vai achar ruim. É. Não, mas a gente não pode demorar muito, porque nós já começamos um pouquinho tarde, né? Mas é o papai também produzindo todas as coisas, isso que importa. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo... Qual capítulo? 15. 15. Tem certeza? Deixa eu ver se eu tô bom aqui. 15. É isso mesmo? 15:45. Ah, já tá vendo 15. Aí, depois Página 2013. Eu já tinha falado? Se for, Já nós comentamos de Coríntios tudo. Ah, 2015. 15 aqui? Eu não sei Ah, se é já 15 2015. não, irmão aí que vai falar, né? Nós comentamos sobre 15. Sobre 15:45. o primeiro e último Adão. Hã? Sobre o primeiro e último Adão. Eu só falei aos irmãos que 1 Coríntios ensinou alguma coisa. 45. É? É, Vocês têm certeza? 45. não, nós não temos não. E Ah, Lita ainda com o Romano 12. Eu acho que é. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, que nós vamos ler primeiro. Mas a gente vai em 1 Coríntios 15 também, tá? E ver a partir ali do versículo... A gente vai lá. Eu tenho que ver um detalhezinho. Eu só quero falar um detalhezinho aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Em Irmã Edna, também nesse detalhezinho aqui. E o papai me deu esse detalhezinho aqui ontem, que eu nem sabia por que eu tinha lido isso aqui, agora veio na minha memória na hora. Após Saul, ele fala aqui no versículo 14, porque na época eles o quê? Eles cantavam, né? Após Saul na prisão ele louvava. Louvava, irmãos? Louvava. Mas por que eles louvavam? Porque era filho de Adão. Porque eram filhos de Adão. Adão. Filho de Adão tem que louvar. Filho de Adão tem que cantar. Filho de Adão por quê? Porque é o refúgio da alma que está atormentada. Entendeu? Sempre quando Saul estava atormentado por espíritos imundos, Davi tocava, aqueles espíritos batiam em retirada. Só que o espírito imundo, ele se apodera daqueles filhos de Adão, mas
quando eles cantam, é uma forma de dar um alívio. Tá bom? O apóstolo Paulo, naquela época, ele não estava com o espírito imundo. É simplesmente pelo fato de que a carne é muito limitada. E o acalento bom para a alma seria o canto. Só que os filhos celestiais, eles já cantam há muito tempo atrás. Só que nos tiraram o quê? A posição, né? O lugar de onde nós cantamos. Então, eu vou cantar para quem em terra estrangeira? Eu não tenho prazer nenhum, sendo que toda essa terra foi entregue a Satanás. Inclusive as partes celestiais que também foram entregues a Satanás. Vocês estão entendendo? Então significa que não tem ser celestial lá em cima. Por quê? Iau disse a meu mestre: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. E Iauxa foi sobreelevado e recebeu o nome de Iau Filho. Porque como é que ele vai ser sobreexaltado com o nome que está acima de todo nome? Recebeu o nome de Iauxa? O nome de Iauxa ele já tem. Recebeu o nome de Iauxa. O nome de Iauxa, Josué também chama Iauxa. Quantas pessoas na época se chamavam Iauxa? Josué chamava-se Oséias, que passou a ser Josué. Mas a gente sabe que o escrito correto é o quê? Iauxa. Iauxa. Ele passou a ser chamado de Iauxa. Então tá. Então por que então Iau iria sobreexaltar Iauxa, irmã Maria? Para colocar o nome dele de Iauxa. Vou te sobreexaltar você. Então você vai receber o nome de Iauxa. Não, ele recebeu o nome de Iau. Porque ele fala assim, o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome? Iau. Exato. Não existe uma junção junto. Não é Matitial. Entendeu? Não é Ixaial. Não é Irmial. Não é Iauxa. É o quê? O nome que está acima de todo nome é Iau, soberano. Pai Supremo. Exato. É isso que tem que ficar claro para os irmãos. Então, significa que ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu o nome de Iau. Agora, por que ele recebe o nome de Iau? Como que a gente prova, irmão André, que ele recebeu o nome de Iau? Não é no Antigo Testamento. Não é no Novo Testamento. No Antigo é Salmo 24. Salmos 24. Está escrito o quê? Salmo 24. Tem Isaías também. Salmos 24. Salmo 24. Nossa, fugiu da mente, irmão. Eu sei, mas fugiu. Salmos 24. Irmã Débora. Salmos 24. Salmos 24. Não abre a Bíblia. Eu quero saber Passou na minha mente e fugiu. Não abre a Bíblia. Mas é Salmo 24. É Salmos 24. Abra os portais celestiais. Abra os portais Aqui entra o celestiais. Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Aí fala assim, abriu os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. O Iau forte, valeu. Aí lá de dentro Quem é grita: o rei? quem é o Rei da Glória? Iau forte. Aí quem está aqui com Iauxa, Isso. é com Iauxa? É com Iau. Iau. Quem é esse Rei da Glória que vocês estão querendo entrar com ele aqui para dentro? Esse aqui é Iau forte, o valente das guerras. Tremendo demais. Ele recebeu o nome de Iau. Venceu tudo, né? Porque Iau saiu de lá, irmã, do trono dele, Iau soberano, saiu da luz inacessível e nasceu como criança na terra? Não. Quem nasceu foi o filho dele. Então agora ele está entrando de novo nos portais celestiais. Recebeu o nome de Iau. Por isso que está sendo chamado em Salmos de Iau. Viu? Tremendo isso mesmo. Qual salmo você falou? Você disse? Salmos 24. Aí, irmãos, quando a gente vai em Apocalipse 1, Iau dá para Iau filho a autorização para o seu anjo revelar a Yohanan as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Exato.
Então tá. Esse anjo que está recebendo a autorização de Al Filho e está falando de todas as coisas com Johanna, ele é trombeta de Al, nós já vimos. Lembra disso? O apóstolo Saulo dá uma citação tremenda nessa passagem aqui agora. Ele fala dos instrumentos musicais. Na era de Esminas, eles tinham que tocar. Vamos analisar isso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 8. 5. Calma, calma. Versículo 5. Só para a gente entender o entendimento. É o 8 principal, mas a gente tem que pegar o entendimento. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Então está dizendo, aquele que está interpretando a língua dos seres celestiais no meio do povo é o mais importante. Exato. É a esse que tem que ouvir. Continuando. Supondo agora, irmãos, que vá ter convosco falando em línguas, como vos serei útil se a minha palavra não vos levar nem revelação, nem ciência, nem profecia e nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais. Presta atenção. Como a flauta ou a cítara, né? Se não emitirem sons distintos, como reconhecer que toca a flauta ou a cítara? Como que você vai reconhecer? Se eles não emitirem sons diferentes. Ele está falando distintamente. Você discerne um ser terreno e você discerne um ser celestial. Porque as línguas são diferentes. Tremendo. Nunca que um ser filho de Adão vai conseguir entender as cordas vocais, que nós temos cordas vocais, são cordas musicais. Por isso que nós cantamos com as nossas cordas vocais os cânticos celestiais. Os seres de Adão têm cordas vocais para cantar os cânticos da terra. Tremendo. Não temos como cantar na terra porque as nossas cordas vocais cantam línguas celestiais. Tremendo. É simples. Tremendo demais. É maravilhoso, irmãos. Isso é para nós entendermos quem somos, irmã Nassi. É por isso que eu nunca aprendi a cantar. É dois. É só ser. Né? Então, aí o apóstolo Saulo continua. Então, ele vai falar um negócio interessante. Porque eu falo assim, para que o apóstolo Saulo citou isso aqui? Mas olha só para você ver o que ele cita no versículo 8. E se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Tremendo demais da conta. Viu, irmãos? Quem que é a trombeta de Al? Mical. Ele está falando assim, ó. Se a língua dele Foi for confusa, quem vai se preparar para a guerra? Para a guerra. Para a guerra. Ele está traduzindo assim. Você viu que em cima ele falou das línguas distintas? Que na assembleia, na igreja, tem que ter aquele que interpreta as línguas. Aí ele fala, se a trombeta soar um toque confuso, quem que vai se preparar para a guerra? Ele está falando assim, ó, se a trombeta não emitir um som para os seres, irmão, para os seres celestiais que vão estar na terra, como que vai subir um exército para guerrear com o dragão? Exato. Então o exército se forma com o som. O exército se forma com o som daquele que é a trombeta de Al. Tremendo. Mical. Que é um ensino, né? É o ensino. Um detalhe importante, né, irmão? Quem Irmão, é tremendo mesmo. aqui fala, né? Se passaginho, emitirem sons distintos, como reconhecer? Ou seja, vai reconhecer. Quem vai reconhecer a trombeta? Só quem faz parte desse Só som, quem né? faz parte
da trombeta do e do exército. Por isso que fala, quem tem ouvidos, ouça. Isso. O que o Espírito diz às Quem tem ouvidos, ouça o que a trombeta diz às igrejas. Porque ele está falando assim, aquele que está falando é aquele que foi enviado por Ial e não pelo homem. Exato. Por isso ele fala, irmãos, se a trombeta entoar um toque confuso, quem vai se preparar para a guerra? Porque as línguas dos anjos têm que ser interpretada por aquele que é intérprete. Então, se não tem intérprete no meio de vós, a trombeta vai ficar confusa, vai ficar desnorteada, vai ficar indo para um lado, indo para o outro. Ah, ali está Mical. Não, Mical está ali. Não, Mical está ali. Mas a palavra fala, quando você perguntar do reino, o reino não é visto com o olho. Ele ali, ele aqui. Não, o reino está no meio de vós, mas vós não enxergais. Isso mesmo. Se você não consegue enxergar o reino de Ial, é porque você não é filho de Ialcha. É simples. Simples, é verdade. É simples. Só que tem um detalhe maravilhoso. Mesmo não sendo filho de Ialcha, né? Aqueles que seguem o caminho com o exército Se encaixa, Se torna. precisam simplesmente ser parte do exército, seguindo a regra, entendendo os caminhos, crendo, sem conhecer, sem entender, mas eu creio. Isso mesmo. E é nisso que a palavra fala que Ser fiel. eu tô assim meditando, que é a palavra que fala assim, Ial é bom em todo tempo. Em todo tempo. Ial é bom. Nessa postagem. Por quê? Ial é bom em todo tempo. Em todo tempo, Ial é bom. Porque ele é bom no céu e na terra. Até com os filhos de Adão que vão poder participar de algo maravilhoso. Maravilhoso demais. Né? Agora a gente vai lá. Vocês viram aqui? Tremendo. Esse pequeno textinho que o apóstolo coloca, ele não fala de trombeta nem em cima nem embaixo. Ele faz simplesmente um trecho. Quem não viu o som da trombeta, como que você vai se preparar para a guerra? Entender. Esse é um entendimento que antes nós não tínhamos. Né? 1 Coríntios, capítulo 15. Não é terminar de ler, não. Hã? Terminamos de ter até pelo menos o 9 todo aí. Mas aí, Fugiu, perde, foge. Perde? É porque eu vou entrar só num ponto para os irmãos entenderem essa questão de seres celestiais, que é preciso ter esclarecimento para ajudar os irmãozinhos, entendeu? E de fato, lá fora, os irmãos que ouvem o áudio, muitos irmãos, até que estão chegando agora, às vezes não conseguem ouvir o áudio anterior, tem mais dificuldade, essas coisas, aí consegue ir pegando, sabe? Entendi. A gente vai, como o irmão Arthur já até nos falou, né? Sempre voltando e resgatando aqueles que estão lá atrás, puxando para frente. Né? Porque essa é a nossa missão. A gente não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca pelo caminho. Né, irmão? Ninguém vai se perder pelo caminho. Você quer me abandonar aqui. Agora é fazer o quê? Mas né? É porque o zelo é com a obra de Ial, não é com o homem. Aí agora o que a gente tem que fazer? Se abster de tudo. Os irmãos que estão ouvindo esse áudio tem que esvaziar o odre. Tem que esvaziar completamente. Lavar ele com água, limpinha. Deixar tudo limpinho. E agora fala. Pode colocar o vinho. Exato. Que é o vinho puro, sem fermento, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Agora a irmã vai conseguir ler com um olhar diferente, irmã. Vou te mostrar isso aqui. A irmã já leu muito isso nas denominações. Demais. Agora a irmã vai ver isso aqui com um olhar diferente. Presta atenção. Olha que tremendo. 1 Coríntios 15, 35. Mas, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Presta atenção.
como ressuscitam os mortos, com que corpo voltam? O apóstolo Saul fala assim, ó, insensato. Qual corpo que a gente vai voltar? No mesmo. Ele fala, insensato. Aí ele fala, insensato. O que semeias não readquire a vida a não ser que morra. Versículo 37. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Ele está querendo dizer, o corpo da era de Esmirna é simplesmente um grão para nascer um corpo a qual ele espera, que é a aparência daqueles seres que ele viu lá em cima. Mas é um corpo. Mas são distintos entre si. Presta atenção. Versículo 38. A seguir, e ao lhes dar corpo como quer, a cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Ou seja, esse corpo de Adão, físico, da era de Esmirna, que vai morrer, é como se eu estivesse pegando ele, colocando na terra e adubando ali para nascer. Quando nascer, vai nascer não esse corpo que foi plantado, mas um diferente dele. Mas é daquela semente. É aquele corpo. Mas ele nasce o quê? Melhor. Glorificado, né? Ok? Então presta atenção. Aí ele explica agora a respeito dos corpos. Versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma carne é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra dos pássaros, outra dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Viu? Tá claro isso aqui, irmãos? Claríssimo. Tá, todo mundo tá claro isso aqui, mas é assim. Tá todo mundo claro isso aqui? Então tá. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Aí ele fala primeiro dos celestes. Um é o brilho do sol, ele está falando dos seres celestiais, ele está comparando com as coisas celestiais. Um é o brilho do sol, Yahshua Mashiach. Outro é o brilho da lua, Mical, que nós já entendemos. E o outro das estrelas, é o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Agora ele está falando do ser da terra, carnal. Agora ele vai comparar com carnal. Semeando um corpo corruptível, o corpo ressuscita incorruptível, mas é o mesmo corpo, porque é a mesma semente. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Ou seja, aquele corpo vai ressuscitar e vai ser revestido de glória, fazendo um link com os utensílios do templo lá que serviam. Era de madeira e eram revestidos de ouro para que durasse para sempre. Ok? É como se pegasse aquele corpo natural e revestisse ele de ouro. Está falando assim, revestisse ele do ser celestial. É por isso que quando fala que a era de Esmirna é a era que tem promessa de coroa, é ouro. A era de Filadélfia tem promessa de coroa, é ouro. Significa que os filhos de Adão têm que aprender com aqueles que eram de Esmirna, que é ouro, sendo revestido de ouro. E os seres de hoje, terrenos de hoje, Adão, também tem que aprender com os de Filadélfia, porque são o quê? De ouro, e serão com eles revestidos de ouro, se tornando seres também o quê? Celestiais. Celestiais.
Não é fácil entender as Escrituras. Mas é somente pelo Espírito que a gente consegue caminhar. Vamos lá. Qual versículo eu parei? 43. Não, 43. Semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeando o corpo físico, ressuscita o corpo espiritual. Aí ele fala, se há um corpo físico, há também um corpo espiritual. Aqui está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é físico. O que é espiritual vem depois, ele está falando da terra. O primeiro homem, tirado da terra, viu? Viu, irmã? O primeiro homem, tirado da terra, viu? Tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Aí ele fala, tal foi o homem terrestres, os filhos de Adão. Tais são também os terrestres. Aí ele fala, tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, porque ele está falando dele, nós somos filhos de Adão, assim também traremos a imagem do homem celeste. Pronto. Então ele mostra dois pontos. Aqui tem um ser terreno e aqui tem um ser celestial. Esse homem terreno, filho de Adão, para ele conseguir chegar na posição de um ser celestial, ele tem que ser semeado na terra. Essa semente tem que ser lançada na terra, plantada. Assim que ele nasce, assim que ele morre na terra como uma semente que germina, ele vai nascer um outro diferente do que era antes, mas era o corpo daquela semente, que nasce agora como esse ser celestial. Exato. Então os filhos de Adão, automaticamente naquela época, teriam que passar pela morte, conquistando assim o direito de ser celestial. Ok? Isso fica claro para os irmãos. Então, nos dias de hoje, nós temos aqueles que são celestiais e nós temos aqueles que são terrenos. Por que na Terra hoje tem ser celestial? Quem pode falar? Quem quer atrever a falar? Pode falar. Eu penso que a promessa que está na palavra, que nós seremos ascendidos, né? E a ascensão não é ressurreição, nem é reviver, pertence a esses seres celestiais, porque se eles fossem corpos físicos, eles teriam que morrer. E o ser celestial ele nunca morre. Eu penso que é isso. Não consegui compreender ainda tudo não, mas o irmão quis dizer não, mas Faça a pergunta novamente. Cheguei lá. Porque às vezes não, tem outra. Não, Eu penso que é são isso. seres celestiais que, se fossem seres, vou tentar falar de outra forma. Se fossem seres terrenos, se nós fôssemos seres terrenos, nós tínhamos que morrer para alcançar. Como nós somos celestiais, nós não vamos passar pela morte, porque os seres celestiais não morrem. Exatamente. É a prova maior que nós somos Exatamente. celestiais. E isso nós aprendemos lá atrás, quando fala assim, lá ainda, até a denominação falava assim, olha, se tem arrebatamento, nós ainda falávamos na época de arrebatamento, significa então que não vai passar pela morte. Exatamente. Nós não vamos precisar morrer. Mas também tinha aqueles que ministravam assim, né? Não, quando chegar o período, a gente vai recusar a marca. Exato. Aí nós seremos ressuscitados. Eu falo assim, mas espera lá. Nós vamos passar pela morte, ser ressuscitado, ou a gente vai ser arrebatado vivo?
Exatamente. Ninguém sabia de nada. Porque eu sei que tem dois arrebatamentos, eu falava. Tem um que é o primeiro, que não passa pela morte, e tem o segundo. Nós estamos no primeiro ou nós estamos no segundo? Qual grupo a gente está nessa história? Ainda tinha os filmes. Eu perguntava, irmã, qual grupo nós estamos nessa história? Né? Ainda tinha aqueles filmes, né? Deixados para trás. Ao deixado para trás, o cara tá lá bem andando de cabana, de repente, olha para o céu, aí o céu abre, aí as nuvens começam a correr, só com ele que corre as nuvens. As nuvens começam a correr para um lado para o outro, aí ele vai e tenta ligar para a esposa, mas não dá tempo não. Aí de repente ele some, aí vira uma luzinha. Olha só pra você ver, aí ele vira uma luzinha, aí sobe só uma luzinha pro céu. E a roupa fica no chão. E a roupa fica no chão, pelada. Aí fica só a luzinha. Não seja Subiu. luz. Aí virou um ser de luz. Sendo que, irmã, olha que irmã, ele explica que o corpo, ele precisa ser semeado para nascer outro, filho de Adão. O ser celestial, ele está querendo ser comparado com o ser celestial. Então significa que o arrebatamento, ele não vira uma luz. Ele vai ser um corpo tirado da terra. Aquela passagem que fala que não asseguramos a salvação para a terra, fala muito bem sobre isso. Porque a salvação, de fato, só é para os seres celestiais. Quando se fala o reino, ali fala salvação nesse parâmetro mesmo, certíssimo. Mas se tratando da condição do reino. O reino, ele é garantido para aqueles que são do reino. Falando assim. Mas a salvação, ela vem através do sangue de Yahshua. Entendeu? Verdade. O sangue de Yahshua purificou o pecado de toda a humanidade. Não precisa mais de outro sacrifício anual. Por causa do sangue dele. Isso é a salvação que é gratuita para todos. É só aceitar. Aceitou, você tem. Só que isso não impede que a pessoa passe pela morte. Verdade. Eu aceitei Yahshua. Estou falando em Yahshua, estou falando em Jesus não. Estou falando em Yahshua. Eu aceitei Yahshua. Então, beleza. Você aceitou Yahshua, você foi imergido e tudo mais. É o filho de Adão. Passa pela morte. Passou pela morte? É filho de Adão. Aí entra na condição. Recebe a salvação gratuita. Entendeu? Agora, o reino, não. O reino não passa pela morte. Por que que o reino não passa pela morte, irmão Isalino? Minha pergunta é graduada. Por que que o reino não vai passar pela morte? Ô, irmão, eu sei o que é, mas eu não estou achando as palavras. Eu imagino. Eu imagino. Quer arriscar, Ana? Quer arriscar, Maraci? A irmã Liriamar já até correu. Como é que é? É porque o reino é celestial, tudo bem, mas tem um motivo. Tem, mas eu não sei. Tem um motivo. É isso, irmã Maria. Sim, o reino celestial, mesma coisa. Mesma coisa. A irmã Iraci falou assim, porque eu ser celestial? Sim, mas por quê? Porque são anjos? Beleza, mas por quê? Por que que esses anjos também não vão ter que passar pela morte, já que eles estão no corpo bem idêntico do de Adão? Porque, Promessa? Beleza, mas e aí? porque o nosso Pai se sacrificou, Ah, já fez esse sacrifício para nós. Porque o nosso Pai se sacrificou por nós, no nosso lugar. Ele já fez já pagou. Ele já pagou através da morte dele para os seus filhos celestiais para que não venham morrer. Não precisa. Para os filhos de Adão terem acesso à salvação literal, eles têm que ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Como é que você lava as vestes no sangue? No sangue do Cordeiro? Morrendo. Morrendo. Morreu. Ok? Ok.
Então você tem que morrer pelo testemunho de Yahshua. Você não. Os filhos de Adão têm que morrer pelo testemunho de Yahshua. Vai ser essa a condição daqueles que ficarem na tribulação. Fala grande tribulação é um modo expressivo de falar. Mas vai ter que ficar na tribulação. Vão ter que enfrentar o antimachia, vão ter que enfrentar aqui os ataques, vão ter que enfrentar tudo. E não vão poder negar Yahshua. Né? Morrer pelo nome. Morrer pelo nome. O que os desminas fizeram. Só que os desminas fizeram para conquistar algo muito maior, que é a primeira colheita. A primeira colheita é servido para Yahweh. As primícias da terra. Lembra disso, irmã Débora? As primícias da terra é servido a Yahweh. Ok? Então, ou seja, os desmina, os filhos de Adão, eles são entregues no templo para Yahweh, porque são primícias. São os primeiros que morreram pelo testemunho de Yahshua. Entendeu? Os dízimos. Os dízimos, exatamente. Os dízimos da terra. Mas a gente lembra também, tem os dízimos que estão na terra. Tem os dízimos que estão... Os dízimos da terra, você lê Adão. E os dízimos que estão na terra. Celestiais. Estão entendendo, irmãos? Isso é a condição de nós ficar claro que os seres celestiais, eles não passam pela morte, porque o nosso papai já se sacrificou por nós, vindo para essa terra e se entregando no madeiro. Irmão, mas como é que eu creio que eu sou um ser celestial? Como é que eu entendo que eu sou um ser celestial? Como é que eu vejo isso na palavra? Estou perguntando aos irmãos. Um detalhe que... Eu sinto assim uns tremores, assim, eu acho que eu sou... E como é que eu vejo isso na palavra? É porque a gente entende, irmão, muita coisa que a gente lê, né? Hã? E que o mensageiro também traz. A gente se vê nessas condições. Sim. Através da palavra mesmo, através das escrituras. Mas onde? Uma coisa que o irmão... Você fala Estou falando onde? Na palavra. nas escrituras. Eu sempre olho aquela passagem dos anjos celestes. Onde? Não, eu não sei. Eu lembro dessa. Está em Apocalipse. São os anjos celestes. Onde está? E desde antes da fundação do inscritos. Foi inscrito. Mas não é essa a resposta, né? É por aí. É por aí. Estou chegando, tá quente. É por aí. Porque somos... É os 144 mil? É 144 mil, sim. Não, Quem mas são os seres celestiais? Os filhos de Yahshua. Os filhos de Yahshua. Como é que eu vejo isso nas escrituras? Não, irmão. Não, é porque nós... Onde que vê que nós somos filhos de Yahshua nas escrituras? Como que eu sei que eu sou filho de Yahshua? Porque aqui está falando assim, ó. Assim como são seres terrenos, assim como é o ser terrestre, assim serão todos os terrenos. Assim como é o ser celestial, assim também são todos celestiais. Como é que eu sei que eu sou esse ser celestial que Saulo Paulo falou? Eu sei pelo... Pode falar. Fala, irmão. Deixa eu falar. Sim, ótimo, maravilhoso. Mas aquele irmãozinho leigo, irmão, que às vezes não entende, Ele quer ver na palavra. ele quer ver na palavra. Ele fala, tá bom, eu não tenho a fé que você tem, não. Onde está escrito isso? Tem que ver na palavra. Tem que estar na palavra. E aí, André? Quer na palavra, eu quero entender na palavra. Você é uma discípula. Irmã Débora? Ele vai falar aí pra Tem nós. uma das passagens, além, né, eu testifico o Espírito da gente. Aham. Mas tem passagem também que demonstra essa realidade, essa Sim. verdade. Tem aquela passagem que você citou mais cedo, aqueles sem saber, sejam hospitaleiros, pois alguns sem saber Hospedaram anjos. Sim. Mudados, né? Vós que estáis à procura de justiça. Olhar para a rocha.
Tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo tem a Tem tudo ver. a ver, Esse tudo que tem você a falou ver, mas aí. tem uma, Eu quero que os passagem irmãos. específica, mas Não tem uma passagem específica. Tem várias Não está passagens. escrito aqui, ó. É, claro. Os 144 mil são filhos de Alja. Não está escrito isso. É código. Agora essa que você falou. Não está. Não está falando assim, olha. Ó, os seres celestiais, eles vieram do céu e eles vão aparecer em tal ano. Fala isso? Não, Não. jamais. A gente testifica no Espírito. Mas, como que eu sei nas Escrituras? É tão simples, irmão. Olha para a Antiga Aliança. Você foi As escolhido desde a tribos. fundação. Antes da fundação, né? Um pouquinho antes. Antes da fundação do mundo. Abraão. Abraão. Não. Abraão, sim. Nem antes não, não é tão antes não. Moisés. Eu fui lá, Moisés. Irmão de Moisés. Quem foi? Arão. Arão. Moisés falou assim: você, Moisés, vai fazer lá embaixo. Você, Moisés, vai fazer lá embaixo, conforme você está vendo aqui em cima. Aí o que ele fez aqui embaixo? O templo. Foi? Sacerdócio. Irmão. Ele organizou, ele fez a tenda da reunião, ele fez o santo lugar, os santos dos santos. Irmão, O templo. ele fez toda a organização celestial conforme ele viu lá em cima, no templo celestial. Aí ele falou assim: Arão e seus filhos serão quem vai ser o meu sacerdócio. Exato. Somente os filhos de Arão poderão servir no templo. Não foi isso? Não foi isso, irmão? Então ele falou assim: olha, Moisés, você vai fazer aqui embaixo conforme você viu aqui em cima. Aí ele vai falar assim: Arão e seus filhos serão sacerdotes, porque lá em cima tinha alguém que era filho de Yaush que era sacerdote. Exato. As escrituras ela não É vai. porque Yalcha. Para Yau falar assim, ó, com Moisés assim, ó. Yaucha falar com Moisés assim, ó. É Yaucha. Falar com Moisés assim, ó. Moisés, você vai fazer tudo conforme você viu aqui em cima. Aí você vai lá embaixo e vai fazer igualzinho, tá? Vamos ver essa passagem para confirmar? Êxodo 25, 40. Vamos lá atrás. Eu até anotei aqui. Êxodo 5,40? 25, 40. Já foi ensinado aqui, eu não lembro. Sim. Já. Tá? Ele até falou que ia voltar Ah, lá deve atrás. ser eu bem não sou estudado. mesmo. Não, isso foi antes. É. Foi antes. Ele vai lá pro sacerdócio do Levítico. É. Ixi, falou das vestimentas de Arão. Ih, muita coisa. Ó, Êxodo 25, 40. Diz assim: vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Sobre a montanha. Pronto? Vocês falam mais nada. É preciso primeiro ler para crer? Então tá. Tá aqui. E eu falo no áudio para os irmãos entenderem. Você vai fazer tudo conforme eu te mostrei aqui na montanha, Moisés. Aí Moisés foi lá e fez. Aí, vamos lá em Êxodo 29. Não. Ah, Êxodo 28 primeiro. Êxodo 28. 28, 40. 28, 1. 28, 1. Como é que eu sei, irmão Marcos, que eu sou filho de Alcha? Como é que eu sei que Alcha é pai? Como é que eu sei que eu faço parte? Porque testifica no seu espírito, meu irmão. E onde eu vejo nas escrituras? Vamos ver. Êxodo 25, 40. Moisés, você vai fazer tudo conforme eu estou te mostrando aqui em cima. Agora vamos lá, Êxodo 28, 1. 28, 1. Farás aproximar de ti, dentre os israelitas, Arão teu irmão, e seus
filhos com ele, para que sejam meus Sacerdote. Ele só está copiando o que está lá em cima. Isso mesmo. Ele só está copiando o que está lá em cima. Não está mudando nada. Eu estou certo ou estou errado, irmão? Certíssimo. Vamos lá. Em Êxodo 29, versículo 4. Não, vamos pegar aqui, a irmã falou e eu esqueci de ler. Êxodo 28, 40. Versículo 40 do Êxodo 28. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cintos. Far-lhe-ás também barretes para esplendor e ornamentos. Ok? E com isso vestirá Arão, teu irmão, bem como os seus. Está falando aqui para vestir todas as tribos? Está falando para vestir dessa forma Arão e seus filhos. Aqui é uma representação, falando que Arão é como se fosse Yalcha e os filhos dele, que esses servem dentro do templo. Depois os ungirás, dar-lhe-ás as investiduras e os consagrarás para que exerça o meu Sacerdócio. Pronto. Copiou o que está lá No céu. no céu. Êxodo 28, 29, 4. Diz assim. Êxodo 29, 4. Farás Arão e seus... Viu, irmãos? Farás Arão e seus filhos. Significa, irmã Edna, que tem lá em cima alguém que tem filhos. Porque ele não está copiando. E ela falou assim, ó, você vai fazer tudo conforme você viu aqui em cima. Agora ele fala aqui, ó, farás Arão e seus filhos. Ele não está copiando tudo que está lá em cima? Isso aqui tudo é a organização do templo, as vestimentas, tá vendo? Tudo é uma cópia lá de cima, tudo. Então se ele está falando que somente os filhos de Arão podem servir, então é porque lá em cima tem alguém que tem filhos. Aí ele diz, ó, farás Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião. Presta atenção. E os lavarás. Por que você acha que você é imergido nas águas? Você acha que foi da cabeça de Yalcha? Foi da cabeça dos apóstolos? Já tem que imergir em nome de Yalcha à toa? Não, é porque é uma consagração. É porque aqueles que são filhos de Yalcha têm que ser primeiro lavados. É a primeira condição. O selo e a unção. Né? É, ó, na entrada da reunião, né? E os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão túnica, manto, o efode e o peitoral, e o cingirá com o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante na cabeça, por-lhe-ás o turbante na cabeça. Agora você entende por que Moisés ficou reluzente na cabeça. Porque ele era um filho de Yalcha. Vocês estão entendendo, irmãos? Estamos. E sobre o turbante, o sinal da santa consagração. Qual que é o sinal da santa consagração, irmã? Vamos ver? O sinal? É. Qual que é o sinal da santa consagração? Não sei. Vamos ver aqui agora? Volta uma página aí na sua Bíblia. 28? 28, 36. Farás uma flor de ouro puro, na qual gravarás como se grava os selos. Aí vai colocar assim, ó. Nessa gravação vai estar escrito assim, ó. Consagrado a Ial. É o sinal da consagração. 28, 36, achou? Farás uma flor de ouro puro, na qual gravarás com selo
Gravarás como se grava os selos, tá vendo aí? E vai escrever assim, ó, consagrado a Ial, viu aí? Aí vai estar assim, ó, atalaás com um cordão de púrpura violeta, de maneira que esteja sobre o turbante, e deverá estar na sua parte dianteira, viu aí? Ela estará sobre a fronte de Arão, aqui ó, irmão, ó, tá aqui ó, na testa escrito, consagrado a Ial, do turbante. Agora volta lá, Êxodo 29. Vai botar lá em Êxodo 29. Êxodo 29, irmão. Tá? Êxodo 29, versículo 6. Por-lhe-ás o turbante na Cabeça. e sobre o turbante o sinal da santa. Consagração. Esse sinal da santa consagração é consagrado a Ial. Ele está fazendo uma cópia do que ele viu lá em cima. Então significa que ele viu alguém dentro do templo, escrito o quê? Consagrado a Ial. Ele só está copiando, irmãos. Eclesiastes 9. E Eclesiastes 9, não existe nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Aí dizendo, versículo 7, tomarás o óleo da unção, derramando sobre a cabeça, eu repito, por isso que Moisés ficou com a cabeça reluzente, porque era um filho de Alxa, que tinha nele escrito consagrado a Ial. Todos os filhos de Alxa tinham escrito neles consagrado a Ial. Era o direito ali deles. Mas muitos deixaram a sua primogenitura para seguir a outros. E os que seguiram esses primogênitos lá em cima foram todos presos em cadeias eternas. Judas 1,6. Mas um pequeno grupo não seguiu. Uma parte ficou lá em cima ainda. Só um terço seguiu Satanás lá em cima. Ficou um pouquinho lá ainda, que sobrou. E por isso o apóstolo Saulo fala assim, olha, eu estou aqui em cima no terceiro céu. Ah, aí alguém deve ter falado assim, eu imagino. Saulo Paulo, tá vendo ali? Tá faltando algumas cadeiras de ancião. Exato. Você vai lá embaixo, Saulo Paulo, e você vai preparar anciãos aqui para cima. Porque alguns que estavam aqui foram após aquele querubim lá. Tá vendo aquele carinha lá? Aquele lá. Foi assim mesmo. Foi após ele lá, ó. Foi desse Aí, o que aconteceu com ele? Ele teve que... O quê? Foram presos em cadeias eternas. Aí o Saulo fala, então quer dizer então que essa aqui é a paz celestial, então quer dizer que eu posso... Ah, sim. Aí ele fala lá, irmã Araci, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim, todos que desejam ser ancião, boa coisa deseja, porque ele viu lá em cima um posicionamento de ancião. Mas tem uma regra, porque tinha uma regra lá em cima. Para você ser ancião, você vai ter que fazer isso. Porque ele viu lá em cima. as condições. Moisés teve que ver para conduzir o povo. Shaul Paulo teve que ver para conduzir o povo. Somente esses dois foram capazes de conduzir o povo. Que privilégio dois, hein? Que privilégio. E agora, Apocalipse 1 fala que o anjo foi enviado para a terra, irmão. Tremendo. demais. Perdão, falei errado. Não, O anjo foi enviado para falar com Yohana, para revelar para ele todas as coisas. Aí, esse anjo revelou para Yohana. Só que esse anjo estava nas partes celestiais. Ele já estava no seu posicionamento de honra. era anjo mesmo. Era um anjo que foi enviado. Apocalipse 1:1. O anjo que foi enviado. Porque Yalcha não é um anjo.
Yalcha é filho. Não, Yalcha é um anjo. Yalcha filho. Yal filho. É um anjo. Yal filho. É um anjo. Anjo? É. Não é superior É a um anjo. Lembra do sétimo anjo. Sétimo ano. sétimo anjo. O anjo poderoso. Anjo acima do anjo. Não, irmão. Não, Não embora, não, irmão. É um anjo mesmo. É, anjo acima do anjo. Se você pode falar assim, o arcanjo. Ela não está entendendo. Se você falar do arcanjo, é Mical. Você tem que entender sobre o manto. Tá bom? Acima é o arcanjo, né, que tem essa passagem, falando do arcanjo. Arcanjo Miguel é Mical. Porque arcanjo é arque, que vem daquele que é o comandante dos anjos. É o primeiro, é o arque dos anjos. Se eu não me engano, o general dos anjos. Entendeu? E essa é a condição. Só tem um arcanjo. Viu? Aqui fala que veio um anjo, que é o testemunho de Yahshua Mashiach, né? Apocalipse. Viu? Foi enviado, viu? Viu que foi enviado? Palavra de Yahshua. E o testemunho de Yahshua Mashiach. Viu? Dê alto, irmão. Quer que eu leia esse pedaço todo? Olha, lê o Apocalipse 1. 1, só o versículo 1. Só um versículo, né? Deixa a irmã ler, irmãos. Revelação de Yahshua Cuidado para não Mashiach. apertar o botão. Yahweh lhe concedeu para que o mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer, muito em breve. Então, quem concedeu para ele? O quê? Quem concedeu para o anjo? Yahweh. Não. A revelação de Yahshua Mashiach, Yahweh lhe concedeu para que Ial concedeu para Yalcha. mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer. E muito quem em mostrou para o céu? breve. O anjo, né? O anjo. Esse E quem é? Com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João. Exato. Viu? É 1 e o 2. Viu que foi enviado o anjo? O qual atesta tudo quanto viu, como sendo a palavra de Yahweh. Viu? E o testemunho de Yahshua Mashiach. Para ele atestar que é testemunho, que é uma palavra de Yal, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o testemunho de Yalcha. Como é que eu dou o testemunho de Yalcha? Fazendo o que ele fez, velho. Igual ele fez. E para fazer igual ele fez, no mínimo, tem que ser parecido com ele. As revelações deles. Não é? Lá atrás. Lá atrás a gente falava ainda, né? Tem esse cara aqui que a gente não sabe quem é. Entendeu, irmão? Mais ou menos. Tá vendo? Tem que estudar muito, ele tá entendendo mais ou menos. Você entendeu mais ou menos, Gonzalo? Não, eu entendi perfeitamente. Então fala, irmão. Nem por brincadeira, irmão. Nem para tentar agradar. Então explica, irmão, isso aqui. Explica, não quer que você explique. Agora, irmão, agora presta atenção. Presta atenção. Não consegue explicar. Vocês viram que foi uma cópia lá de cima? Viu, irmã? Oi? Viu? Tá prestando atenção? Tô prestando atenção. A irmã pede rápido. Não. Presta atenção lá em cima. Você viu que foi a cópia lá de cima? Vi. Uma cópia. Vi. Viu que tem ser celestial, que o apóstolo falou? Vi. Tem ser terreno e ser celestial? E assim como for celestial, serão também os celestiais. Assim como veio um trabalhando, vai vir com eles também uns trabalhando. Significa o quê? Que esse anjo que foi enviado para falar que Ohana, ele foi com o exército. Quer ver uma prova? Quando Yalcha nasceu na terra, Apareceu lá, ele apareceu com o exército? o exército sempre está junto com Mical. Por quê? Não fala aqui não. Fala. Aqui nesse capítulo. Não, aí não mostra escrito, mas eu te mostro na palavra. Gênesis, quer ver? Quero. Lá em Gênesis. Então não fala. A irmã tem que entender antes até de escrever, tá? Eu até falo que eu falei, irmã, ouça primeiro para depois escrever, porque senão a irmã perde o raciocínio. Ó,
Quem falava isso era o professor com a gente. Gênesis 1. Viu que o apóstolo Paulo fala assim, irmão? Presta atenção, irmão. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Um é o brilho do sol. Outro é o brilho da lua. E outros das Estrelas. E de estrela para estrelas, há brilhos diferentes. Porque está falando em hierarquia de estrelas. Ele está falando da estrela do céu? Não. Ele está falando de seres celestiais. Pessoas. De Pessoas. que são anjos. Porque ele está falando do ser celestial. Viu? Ele não está falando da terra. Ele está falando assim, ó. Um é o brilho do sol. Outro, o brilho da lua. Outro, das estrelas. Viu? A primeira condição, ele está fazendo a comparação do ser celestial. Sol e alça, lua, bical, estrelas são nós. Os 144 mil. Nós somos nós. Os 144 mil, o exército. Tem que confirmar nós aqui. Né? O exército de Mical, 144 mil. Tá ok? Mas você não está no espelho? Todos nós estamos. Entendeu? Tem os 144 mil, tem os 24 anciãos. Entendeu? Sei. Presta atenção. Mas nós fazemos parte do exército de Mical. Mical, o comandante, comanda todo o exército, incluindo os anciãos e incluindo os 144 mil. Entendeu? Se quem é ancião e quem é 144 mil, logo vai se confirmar ao chegar lá em cima. Ok? O mais importante é nós entendermos. Somos filhos de Alfa. Tá ok? Parte do 144. Você entendeu que nós somos filhos de Alfa, entendeu? Você entendeu? Entendi. A irmã entendeu? É porque ele veio por nós, né? Morreu por nós, né? Ele ganhou o filho e morreu por nós. Isso, mas a irmã entendeu por que nós somos filhos de Alfa? Porque Moisés fez uma cópia lá de cima, falando que só os filhos de Arão podem servir. Significa que alguém lá em cima tinha filhos. É. Espiritual, mas tem, né? Porque material não é não, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, Que inocência, irmão. Oi, irmão, inocência não. Espiritual, irmão. Filhos espirituais, né? Não, irmão. Espírito come? Mas e algo que nós fazemos do jeito que quiser. Não, irmão, mas espírito come, irmão. Não, mas celestial. Não, espírito come? Eu te pergunto. Não sei, eu nunca vi comigo. Pois é, mas espírito não come, irmão. Eu entendo. Apóstolo Saulo está falando assim, ó. O apóstolo Saulo está falando assim, ó. Existe ser celestial, existe ser espiritual, não. Ele está falando, existe ser terreno, existe ser celestial. Ser celestial, irmão, é... não pode falar espiritual, tem que falar... Não, irmão, você pode falar espiritual. Espiritual, irmã, é o espírito de algo em nós. O espírito, você não vê. O ser celeste, ele é observável pelos seres celestiais. O espírito, irmã, está em nós. O espírito não come, irmã. Entendeu? Ele é tão... Os corpos, nós somos tão visíveis, né? Que até compara ao brilho das estrelas. Sim, por isso que compara ao brilho das estrelas. Para você falar assim, ó, você está vendo o ser celestial que é entendido, é visível. Só que não é visível ao ser humano falar assim, eu tô vendo um anjo ali. Ah lá ele ali, todo reluzente de glória. Não. Nada disso. Volta aqui, ó. Volta lá em Gênesis. Gênesis 1:14. Lembra que o apóstolo falou? Um ao brilho do sol, um da lua e outras estrelas? Olha aqui, ó. Olha aqui Gênesis. E ao disse que haja luzeiros no firmamento do... É da terra, irmãos? Não. Do céu. Para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais, tanto para as festas, quanto para os dias e anos. E que sejam luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra. Para iluminar a terra. Então tá. E assim fez. Versículo 16. E ao fez os 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro como poder do dia, e o pequeno luzeiro, lua,
como o poder da noite e as estrelas. Significa que a lua sempre anda com as estrelas, irmã, porque eles trabalham à noite. Quando fala à noite, irmã, não é noite, essa noite que você está vendo, não. Está falando de trevas. Por quê? A terra é um posicionamento de trevas, porque foi entregue a Satanás. O mundo é trevas. Lembra o que nós aprendemos? O mundo jaz o maligno, há trevas no mundo. Lembra disso, irmã? Lembra disso, não é? Quando o mundo jaz o maligno, no mundo jaz trevas. Entendeu? Quando o São Paulo fala assim, um são o sol, um é a lua, outro é a estrela, ele está falando que esses seres celestiais estão iluminando a terra, que é trevas. Nós somos a luz do mundo. Não é isso? Calma. Vai lá na anátema não. Calma. Vai lá na anátema não. Calma. Mas não tem escrito no duplo, não? Tem não. Calma. Eu nem estou lembrando agora se tem duplo ou se não tem. Tem não. Então, não tem. Calma. Ó, quando eu falo assim, ó, nós estamos aqui para iluminar esse mundo de trevas, ok? Por isso o apóstolo ele dá essa referência. Está ficando claro, irmãos? Muito claro. Que a única forma de nós compreendermos que nós somos seres celestiais, a gente não consegue ver escrito na palavra. A gente testifica no Espírito, muito, muito bem dito pela irmã Maria, pelas irmãs, mas para a gente mostrar para qualquer pessoa, a gente tem que mostrar que tudo que foi feito aqui embaixo é uma cópia das coisas celestiais. E se existe sacerdócio lá em cima, significa que somente os filhos daquele que é sumo sacerdote que podem servir no templo, porque foi uma cópia. Então significa que alguém lá em cima tem filhos. Pô, é tão difícil. Mas, agora, está claro para os irmãos. Muito claro. Muito claro. Agora, irmãos, vamos pegar aqui, ó. Êxodo, rapidamente, versículo 30. Versículo 25. Aqui nessa passagem, ela manda preparar o óleo da unção, tá? O óleo da unção, para consagrar eles. Aí ele fala do material que ele vai usar. Aí ele fala no versículo 25 assim, ó. Êxodo 30, 25. Encontrou, irmã? Sim. Então diz assim, ó. Todos encontraram? Sim. Diz assim, ó. Com tudo isso, com todo esse material que está nos versículos anteriores que ele disse aí, com tudo isso, farás um óleo para unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Será o óleo para unção sagrada. Com ele ungirá. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é o final aqui para a gente ter um entendimento tremendo que o Pai me deu hoje, de madrugada. Que hoje eu fiquei incomodado, acordei e fui ler, e o Pai, não sei porque me mostrou isso aqui, depois que eu fui entender. Presta atenção. Com ele ungirás a tenda da reunião. Ele lembra de uma coisa, irmã Edna. Ele está imitando tudo que está lá em cima, viu? Sim. Continue pensando nisso. Com ele ungirás. Com ele quem? Hoje. Ungirás a tenda da reunião e a arca do, a mesa com todos os seus, o candelabro com todos os seus, o altar dos, o altar dos, o altar dos, continua lendo, o altar dos, continua lendo, irmãos, holocaustos com todos os seus acessórios e a bacia com a sua base.
consagrarás essas coisas e serão muito. Santas. Quem as tocar ficará. Santificado. Nossa. Esses são os utensílios do templo. Quem está tocando nos filhos de Yalcha estão sendo santificados. Maravilhoso demais. Não, irmão, é maravilhoso. É só uma cópia lá de cima. Mas aqui não usa o óleo por quê, então? É o óleo, irmã. Não, aqui óleo. Não, aqui não usa. Hã? Aqui você não usa óleo, ninguém usa. Usa, irmão. Pra ungir? Usa, já Que usou. deu óleo? Já foi usado. Não, irmã. Aqui não. Esquece o óleo, irmã. Aqui tá mandando fazer óleo e ungir tudo, você viu, né? Esquece o óleo. Isso aí é denominação. A outra piorou mais ainda. Esquece o óleo. O que é essa piorando Não aqui? é teste. Não, esquece. Aqui tá mandando os utensílios. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Eu não vou conseguir Então não existe colocar. óleo para nós. É só espiritual. Não, irmão, isso aqui é a cópia, só é a cópia de Não, mas lá. não reúne aqui não tem o tabernáculo. Irmã, eu vou te conduzir bem calmamente. Tá. Presta atenção. Ele está falando para ungir os utensílios do templo. Isso aqui era a construção do tabernáculo. Sim. Aí ele falou assim: com esse óleo você vai ungir a tenda, a arca, os acessórios, o candelabro, tudo que pertence às coisas do templo. São os utensílios. Tudo vai ser ungido. Aí falou assim: e tudo que tocar neles serão santificados. Quem que trabalha dentro do templo que nós vimos aqui? Somente os filhos de Arão. Não foi isso que a gente leu? Significa que lá em cima tem os filhos de alguém que trabalha dentro de um templo de alguém que tem utensílios que são consagrados Já foram ungidos. e já foram ungidos. Lá em cima. Então aqui não tem mais. Filhos do Machia. Tem, mano. Esse não ungiu mesmo. Isso aqui, mano, lá no passado. Ah, Isso aqui tinha lá atrás. Era um templo com organização sacerdotal, com a tenda da reunião, com tudo. Tudo aquilo era ungido. Ele fez uma cópia lá de cima, porque lá em cima tinha um templo, tinha os acessórios, tudo que também era consagrado. então já foi uma vez, não tem mais. Tá lá. Aí fala assim: com esse mesmo óleo, presta atenção, com esse mesmo óleo, ungirás, versículo 30, com esse mesmo óleo, ungirás também Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que exerçam sacerdócio em minha honra. E falarás aos israelitas, dizendo: isto será para vós e para vossas gerações um óleo de unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem. E quanto à sua composição, não fareis outro semelhante a ele. Isto é coisa sagrada para vós. Quem fizer um outro parecido e colocá-lo sobre um profano, será retirado do seu povo. Ok? Então não tem que ficar aqui ungindo nada, viu, irmão? Então, depois de unção, então as denominações estão perdidas, hein? Hoje é que da igreja. Apóstolo Paulo não ungiu ninguém. Apóstolo Paulo era imposição de mãos. Era para não precipitar até mesmo posição de mão, né? Você sabia disso? Sim, mas quando tiver que consagrar alguém, era sob imposição de mãos. Eram os anciãos. Agora, o doente eles não vão ungir, né, irmão? Oh, Ou é experimento aí também? nós estamos falando de óleo
Irmã, a irmã vai ter que pegar e estudar. Nós estamos falando de óleo consagrado na antiga aliança. Depois, na época de Paulo, na época dos apóstolos, não se fazia mais esse óleo. Por que não se fazia mais esse óleo? Porque era feito a consagração através de imposição de mãos. Porque aqui nós estamos falando de sacerdócio. Na antiga aliança, o sacerdócio era levita. Na nova aliança, não tem sacerdócio levita. E o sacerdócio é Ialdá, de Judá. Porque mudou o sacerdócio, lembra disso? Então ele não existe mais. Não, não tem mais o sacerdócio. Aqui é uma condição espiritual. Vocês viram o que tremendo? E tudo que foi consagrado é santificado. E aqueles que estão tocando em nós, irmãos, estão sendo santificados. Isso aqui é tremendo, muito tremendo. Isso é tremendo. Aqui fala, posso ler uma parte aqui que isso vai explicar melhor até essa questão do óleo. E falarás aos israelitas, melhor que eu falo. Qual assim, versículo? tá, irmão? Qual versículo? A própria palavra claramente fala isso aí, versículo 31. Pode ler. Versículo 31. E falarás aos israelitas, dizendo: isto será para vós e para vossas gerações um óleo de unção sagrada. Isso já é óleo de unção. Não precisa mais. Isso que foi feito já é óleo de unção. Entendi. Entendeu? Eu usei tanta gente na minha vida, meu pai. Mas aqui eu quero que a irmã entenda, não é isso. Eu não quero que a irmã entenda esse detalhe. Eu quero que a irmã entenda a parte celestial. Tá? Por quê? Se ele fez uma cópia das coisas lá de cima, significa que lá em cima também tinha essas coisas consagradas. Tá vendo? Abençoadas. E está falando assim, o apóstolo falando assim, que como é o ser celestial, assim serão todos os celestiais. Está falando que quando os seres celestiais vierem para a terra, vai santificar todos aqueles que estiveram perto deles. Então a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, eu no carro andando com as pessoas, nós estamos santificando a terra. E aonde nós estamos pisando, estamos recebendo como herança. Porque também é essa promessa, aonde colocar a planta dos nossos pés, será tua por herança. Viu, irmã? E é um preparo. Isso tudo, irmã, é uma coisa terrena para a gente assumir o que era nosso. Para voltar e fazer lá em cima. Entendeu? Nós deixamos fazer. Então, para os irmãos compreender que os seres celestiais, eles se entendem como os filhos de Arão e Arão. É como se fosse Arão e seus filhos, a representação de Mical e seus filhos. Tá bom? Ótimo. Não tem como ser mais claro que isso. Os seres celestiais são esses. Agora, vamos abrir aqui só para a gente finalizar. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu até tirei a marcação. Salmo 133. Nossa, tinha tanta coisa. Tinha outro detalhezinho aqui. Salmo 133. Os salmos que muitos gostavam de ouvir, né? Estando dentro dos tempos. E não sabia discernir isso aqui. Agora a gente vai discernir com clareza. Salmo 134. 133. Achou, irmã? Quase 1004. Hã? Quase.
É por isso que se confirma aquela palavra que o nosso amado irmão disse de uma forma tremenda, né? Os filhos de Adão que vão subir com Filadélfia na ascensão. Por quê? Porque estão tocando nos seres consagrados a Yahweh. Nossa. É isso. Aí o apóstolo Paulo fala assim: a esposa crente santifica o marido não crente. O marido crente santifica a esposa não crente. E ambos, ele está falando ambos assim, ou a esposa ou o marido que é crente, santifica seus filhos. Não está falando do tio, de vô, Porque família, primo, é mãe e pai, na representação dos filhos de Yahshua lá em cima. Eles sendo santificados, santificam também todo o restante ao seu redor. Isso é muito maravilhoso. Viu? A palavra, o apóstolo Saul, ele sabia o que ele estava falando. Não falava da cabeça dele, moço. É muito tremendo. Muito tremendo. É muito tremendo. E é essa a nossa herança. Então a gente tem que se conformar com um detalhe. Presta atenção. Não é conformar. É entender os planos de Yahweh. Que para agora, a ascensão de agora, não é para a terra. A ascensão de agora é para os filhos de Yahshua. E com aqueles que estão caminhando conosco. Para entrar ali para a terra. Porque tem Abraão e seus servos. Quando eles herdaram a terra ali, tinham aqueles que também eram estrangeiros que estavam no meio deles. Entendeu? E eles também entraram na terra junto. Então esses utensílios e esses que são consagrados a Yahweh, eles estão santificando aqueles que estão próximos. Entendeu? Mas não é só, porque eu toquei em você, eu já estou sendo santificado. Não é isso. É porque tem que caminhar mesmo. Mas eu vou caminhar com você. Mas eu vou caminhar aqui, eu quero ficar aqui. Eu vou estar com você. Eu creio, eu acredito, eu confio, entendendo. Eu estou aqui, não vou sair não. Eliseu falou assim, a Elias falou assim, eu estou indo lá para Jericó. Não, então eu vou lá com você. Não, mas fica aqui, não, pode ficar aqui. Eu vou com você, meu amigo. Assim como você não vai, não. Assim como Yahweh vive, tu vives, eu vou contigo. Não arreda o pé de você, não. Porque está caminhando junto. E foi só por isso que ele Caminhando junto. Mas ele foi também, né? Ele Ele falou sabia assim. que Elias ia subir. Sabia. Ele falou, se Sabia. você me ver, você vai, né? Mas ele falou assim, se você me ver subindo, você vai receber a minha autoridade. Ele não desistiu. Quando ele pediu porção dobrada, Exatamente. né, Porque ele sabia Elias dos falou tempos. para ele, se você me ver subindo, eu vou te dar. Né? Então vamos lá. Salmo 133. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos, como irmãos. Aí. Aqui a gente sabe, os filhos de Yahweh. É como óleo fino. Presta atenção. Presta atenção. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba. A barba de Arão. A barba de Arão. Descendo sobre as golas de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião. Aí você vai lá em Apocalipse 14. Quem que está no monte Sião? Os 144 mil. É sobre os montes de Sião, porque aí manda a bênção. Aí que Iau manda a bênção. Ele não manda a bênção para a terra, não, irmão. A vida para sempre. Ele manda para Sião. E de Sião vai para a terra. É isso mesmo. Mas Sião está herdando, está lá em cima?
Não, Não. Sião está cativo na terra. Não vai subir. Logo, quando Sião subir, aí a terra vai entender o que é bênção. Porque hoje eles estão recebendo aquele que está perdoando a dívida, O né? que nós falamos hoje, irmão? Está perdoando as dívidas. Hã? Eles estão perdoando as dívidas. É isso que Satanás está fazendo, está perdoando as dívidas. Aí dá uma benção ali, dá uma cura ali, prospera ali, mas em troca, ele quer o quê? Dinheiro. Seu dinheiro, Expulso, demônio. dízimo. Entendeu? Ele quer o dinheiro, né? Ele quer Beuzebu fazer- expulsando os seus filhos. É normal, seus filhos vão obedecer o pai mesmo. É isso Tem que mesmo. expulsar mesmo. Cura, liberta. É isso que está acontecendo. Mas quando os de Sião estiver lá em cima, aí eles vão saber que tinha os filhos de Alxa na terra. Aí eles vão começar a invocar, oi Alxa, Isso é muito oi Al. doido isso. Aí o sumo sacerdote vai pegar a oração, os sacerdotes vai pegar a oração, entregar para o sumo sacerdote vai chegar diante de Al filho e falar assim, ouve eles, porque nós também passamos o que eles passaram, Nossa. o que você, pai, passou, nós também passamos, ouve eles, porque agora eles estão invocando certo. Aí eles vão saber o que é bênção. Exato. Aí eles vão saber o que é bênção. Maravilhoso demais. Aí eles vão entender. Agora a gente entende aqui, ó. É como óleo fino, aquele óleo lá de consagração, sobre a cabeça, descendo sobre a barba. Ezequiel 5. Cabeça e barba. Raspa a cabeça, raspa a barba. Coloca sobre a balança, porque Ial é balança justa. Coloca sobre a balança. Reparte os pelos iguais forma. Uma parte taca por fogo, tem que ser queimado. Judas 1,6. Outras duas partes, espera lá. Uma parte aqui, espada neles. Ok? Exato. E essa terceira parte? Ó, um pouquinho, joga por vento. Um outro pouquinho, deixa na orla das suas vestes. E o outro pouquinho, desse restante, joga por fogo, para serem queimados. A última parte, um pouquinho ficou lá em cima, lavradores e vinhateiros. 7.000 que ficaram lá em cima, estão no Jardim do Éden. E o que? 41.000 estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo. E uma outra parte desses 41.000, um pouquinho, vai ser lançado no fogo. Muito Pronto. tremendo. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ninguém vai bater palma, não? Vai. É pra Yal, né? É pra nós, não. É pra Yal.